Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, nosso programa mostra a literatura e a cidade de São Paulo pelo olhar de Carolina Maria de Jesus. Uma conversa com a professora de Química e pesquisadora multipremiada Joana Dark de Souza, que fala sobre a presença feminina e negra na ciência. Um bate-papo com o médico togolês formado pela UFRJ, que fala sobre diversidade no ambiente universitário brasileiro. E na segunda reportagem da série sobre animação e o seu papel educativo, vamos conhecer as linguagens do gênero. A linguagem da animação vem de expressar, aquilo que está dentro de nós. O universo da animação dentro de sala de aula. Com o objetivo de demonstrar o potencial educacional do cinema de animação, foi criado pelos organizadores do Festival Anima Mundi o projeto Anima Escola. Ao capacitar professores da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro para trabalhar com animação, um mundo cheio de descobertas e aprendizados se apresentou para os estudantes. O Anima Escola transformou os alunos, que antes eram meros espectadores, em agentes ativos e produtores de conteúdo. Na segunda reportagem da série sobre a animação e o seu papel educativo, nós vamos conhecer as linguagens existentes no gênero e como elas são aplicadas dentro da escola. A linguagem da animação vem de expressar, aquilo que está dentro de nós. Expressar e contar de uma forma lúdica, uma forma esporádica, aquilo que a gente sente, aquilo que está se passando na comunidade, aquilo que está se passando no país, contar histórias, Eu acho que ela conquista bastante as pessoas por conta do visual, e da forma como é contada a animação, Que, ao contrário do que muito passa na televisão, que a animação é para criança, infantil, mas tem muita animação que o autor quer contar algo interessante, algo impactante. Eu acho que isso que faz com que o público fique maravilhado com essa arte. Em 2012, eu comecei a utilizar animação nas minhas aulas. Vera é professora da Escola Municipal General Humberto de Souza Melo, no Rio de Janeiro, uma das cerca de 500 instituições de ensino público que participam do projeto Anima Escola. A linguagem da animação, para mim, é a alma do trabalho. Eu consigo despertar esse interesse na criança, Essa parte crítica, ele é um ser ali autoral, naquele instante que ele está pensando a respeito daquelas questões. Muitas vezes eles trazem para mim uma demanda que eles conseguem resolver, parar, trabalhar em grupo, refletir, ter uma crítica a respeito de um assunto que está na sociedade. E a gente consegue fazer isso com animação. Eu sou Daniel e sou cameraman. Eu sou Ana Luísa e eu sou operadora do Moan. Meu nome é Alana e eu sou a diretora de áudio. Eu sou Catherine, eu sou diretora de cena. Esse é o Senhor Alfabeto, o personagem da nova animação da turma 1301-2018 da Escola General Humberto de Souza Melo. O Senhor Alfabeto está me ensinando a ter mais criatividade, a ter bastante conhecimento com animação e eu tô gostando bastante. Essa cena foi baseada num dia que uma colega minha levou ele para casa, botou ele dentro da máquina de lavar com muitas outras roupas e quando ele voltou para a escola, ele já estava todo rosado. Além dessa ludicidade toda, porque eles aprendem, na verdade, brincando, eles começam a descobrir
habilidades e competências que você vê ali, é um líder nato. Ele já começa, antes de você dizer assim, olha, eu acho que você poderia ser o diretor dessa cena. Quando você vê, ele já está dirigindo aquela cena. Eu estou muito feliz por ter feito essa experiência e eu estou muito feliz também de ser diretora de cenas, né? E aí, está curtindo a nossa série sobre o papel educativo da animação? Então fique ligado na Rede Escola. No próximo programa, nós vamos falar sobre os principais tipos de animação. Oi, gente! Anime a sua escola! Singapura é um pequeno e rico país asiático, que hoje lidera o ranking do PISA, o famoso exame da OCDE que compara o desempenho de jovens de 15 anos em testes de ciências, matemática e linguagem, em mais de 70 países. É um país reconhecido pela excelência de seus professores e diretores, graças a uma carreira atrativa e a uma sólida formação acadêmica. Mas é também um país conhecido pelo alto nível de competição a que alunos são submetidos desde pequenos. Como em outros países asiáticos, é comum famílias obrigarem as crianças a jornadas de estudo de até 14 horas diárias. Isso ocorre não apenas por razões culturais, mas também pelo fato de alunos fazerem testes desde cedo, que acabam determinando para qual escola de ensino médio elas vão. Muitos veem isso como uma das razões do bom desempenho escolar de Singapura, mas o Ministério da Educação daquele país está tentando justamente mudar esse quadro. Uma das medidas anunciadas recentemente é o fim dos testes padronizados para crianças de 7 e 8 anos de idade. O peso das notas dos alunos nesses testes também será menor nos processos seletivos para escolas de ensino médio e universidades. Singapura não está com isso querendo eliminar o mérito em sua educação. A preocupação é que um ambiente extremamente competitivo desde cedo dificulta os alunos a desenvolverem outras habilidades que também são essenciais para o sucesso na vida adulta, como a capacidade de ter pensamento crítico, criatividade e de trabalhar em grupo. Uma oportunidade para se capacitar em educação para a democracia e ainda conhecer de perto o trabalho do Congresso Nacional. É o que oferece o programa Missão Pedagógica no Parlamento, promovido pela Câmara dos Deputados, que está com inscrições abertas para educadores de escolas públicas de todo o Brasil. O processo seletivo para o programa, ele já é uma capacitação. Nós oferecemos um curso chamado Educação para a Democracia e o Parlamento. Esse curso tem 40 horas e são oferecidas 432 vagas. Os professores que têm os melhores desempenhos nesse curso, eles participam do programa, eles são selecionados para participar do programa. Mas quem não foi selecionado para participar do programa e foi aprovado no curso, já recebe a certificação dessa etapa, que é uma certificação de 40 horas. Para a fase presencial, são selecionados 2 candidatos por estado. Os 54 escolhidos vêm para Brasília com as passagens aéreas, hospedagem e alimentação custeadas pelo programa. E eles ficam durante uma semana conhecendo o parlamento, interagindo com os deputados e deputadas, conhecendo o trabalho das comissões, simulando alguns trabalhos também. Então, eles realmente entram na questão política e da democracia, da cidadania, né? E de forma que eles possam, então, com esse aquecimento, melhorar o seu projeto, aprofundar o seu projeto e aí então voltar para a sua escola, seu território e lá então aplicar esse projeto desenvolvido e melhorado aqui. Como fez a Letéia, a professora de História que participou da última edição do programa, voltou para o Rio de Janeiro e está pondo em prática tudo o que aprendeu em Brasília. Hoje, ela e os alunos elaboram uma espécie de constituição na escola Mário Paulo de Brito. A gente faz política a todo momento, nas nossas decisões. Nas decisões dentro da sala de aula, se você vai estudar ou não para fazer uma prova, né? Qual aula que você prefere ou não, se você respeita ou não um professor. Né? Então a gente trouxe coisas do cotidiano deles para que eles pudessem entender que a política é algo que é muito maior, né, do que simplesmente, né, a participação lá dos deputados, dos eleitos que estão lá para nos representar. Eu achei assim muito divertido porque nós conseguimos aprender o que era política e como ela estava inserida no nosso dia a dia
de uma forma prática, sem ser aquelas aulas chatas que o professor fala e a gente não entende. Eu achava que a política só precisava ser inserida na minha vida quando eu começasse a votar. E eu vi que não, que começa a política desde que a gente faz pequenas decisões, como decidir, por exemplo, que fruta a gente quer para o lanche. Em 8 anos de existência, o programa já capacitou cerca de 1.500 educadores. O processo seletivo está aberto e vai até o dia 3 de dezembro. É bom saber que programas como esse ajudam na formação de professores e levam para a escola o exercício da democracia. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Ela é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Seu livro que a deixou mais conhecida foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado com a ajuda do jornalista Audálio Dantas. O livro já foi traduzido para 14 idiomas e a sua obra continua sendo muito estudada, tanto aqui quanto no exterior. Carolina Maria de Jesus viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, na capital de São Paulo, como catadora de papéis. E a sua obra é o destaque do quadro Literatura e a Cidade de hoje. O Brasil esqueceu por muitos anos de Carolina Maria de Jesus, talvez por ser ela tão brasileira a ponto de incomodar. Conhecida no mundo e apagada no Brasil. A Carolina está em 46 países hoje. Vendeu mais ou menos 4 milhões de livros só no exterior. A sociedade em si tem uma inveja da Carolina. Porque como é que ela pode estar par e passo ali, ombrando com Jorge Amado, com a Clarice, com Machado de Assis? Né? Porque se a sociedade reconhecesse a Carolina seria Machado de Assis de saia. Houve um apagamento mesmo, uma tentativa de apagamento da Carolina, né? A partir principalmente depois do golpe de 64, né? Para aquele contexto de ditadura militar, de somos todos brasileiros, o Brasil vai muito bem, etc. Pegava mal uma escritora negra que denunciava justamente as mazelas desse tal dito progresso, né? Como na cidade de São Paulo, como a Celene disse, por exemplo, em que junto com esse processo, com essa migração em massa para a cidade, houve todo o crescimento das favelas, das periferias. Mas quem foi essa mulher? O que fazia dela tão especial? Como surgiu de uma realidade tão adversa? Carolina desperta muitas perguntas e quase nenhuma resposta absoluta. A autora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, nasceu em 1914 em Sacramento, Minas Gerais. Mas foi em São Paulo, na favela do Canindé, que ela surgiu para o mundo. Ela não é uma simples escritora, eu costumo dizer que ela é uma socióloga da prática. Ela enxergava de verdade o que era uma favela, a dificuldade de pessoas dividirem espaço com ratos, a questão do alcoolismo dentro da favela, da violência doméstica. A luta dela para sobreviver com os filhos pequenos, num barraco completamente minúsculo, sem a menor condição. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. A cidade de São Paulo é extremamente opressora, com Carolina, mulher, preta, alta, nariz em pé. Ela tinha noção de quem ela era, ela tinha noção do poder dela, do tipo, eu sei ler, eu sei escrever, eu sou escritora. Os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as palavras suaves para os operários, para os mendigos que são escravos da miséria. Joana Dark Félix já sabia ler aos 4 anos de idade. Aprendeu folheando os jornais que encontrava na casa dos patrões da mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Na época, sequer sonhava com a universidade, muito menos com títulos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas ela cresceu, conquistou tudo isso e foi além. Meus pais eram semi-analfabetos, mas graças a Deus eles tinham sabedoria para nos mostrar, né, a mim e meus irmãos, que a educação era o melhor caminho para vencer na vida. A situação financeira da minha família era tão precária que o patrão do meu pai, ele trabalhou por 40 anos em Curtume, desde a idade dos 12 anos, e foi nessa casa, o patrão dele arrumou a casa para ele morar, que ficava na área do Curtume, e nessa casa que eu nasci. Então ali,
Eu fiquei fascinada ali pelo químico tingindo aqueles cores, aquelas cores, né, azul, vermelho, amarelo. Então eu cresci dizendo que eu queria fazer química, trabalhar no costume e principalmente usar o jaleco branco, porque eu achava que aquele uniforme do químico ali eu achava maravilhoso. O trabalho desenvolvido por Joana Dark desde que se formou tem lhe rendido frutos. Em 1994, foi convidada para o curso de pós-doutorado na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Até o dia da nossa entrevista, ela calculava já ter recebido mais de 80 prêmios. E a ideia que levou ao principal deles, o Kurt Pulitzer de Tecnologia, surgiu durante uma atividade prática com alunos da escola técnica no Curtume da região. Eles imaginaram como ajudar alguém que, por acidente, sofresse uma queimadura com ácido sulfúrico. Estudamos ali, encontramos várias metodologias, só que inviáveis para a nossa realidade ali na nossa escola. Aí comecei a estudar qual pele animal mais se aproxima da pele humana. Aí verifiquei que a pele suína, ela tem 78% de compatibilidade com a pele humana. Então, ali estudamos como atingir os 100% de compatibilidade. Então, esse foi o trabalho. Como você vê a participação feminina na ciência hoje em dia e a participação feminina negra na ciência? A participação feminina na ciência ainda é menor que a masculina e a negra menor ainda. De dados, assim, parece que doutoras negras no Brasil está, acho que no máximo 0,2% das doutoras negras no Brasil. Então, é um número muito baixo. Mas só que essa oportunidade que está faltando para a menina negra, essa oportunidade está lá na parte de baixo. Então, é a motivação que ela tem que ter lá desde o ensino fundamental. Joana é movida pelo amor à química e pela preocupação com jovens em situação de vulnerabilidade. Ela acredita que o ensino da ciência tem o poder da inclusão. Que esses jovens que vivem na vulnerabilidade, eles não chegam até nós. Eu que tenho que correr atrás deles. Porque, assim, você tem um fato, você tem a bolsa de iniciação científica para oferecer para esses alunos. Se eu colocar ali um anúncio em algum lugar da escola, eles não vão aparecer, esses meninos, porque eles já sabem que são excluídos e nunca serão selecionados. Então, eu vou atrás desses meninos e mostro para eles, marco uma reunião e mostro para eles um outro caminho que eles podem seguir. Aí eu peço para eles experimentarem, caso não gostem, eles podem voltar para aquilo que eles estão fazendo. Mas até hoje, graças a Deus, todos ficaram motivados, ou seja, faltava uma oportunidade para eles saírem da vida do tráfico de drogas e da prostituição. Onde mais você pretende chegar? Onde eu quero chegar? Num lugar onde eu consiga atingir o maior número de jovens, tirar o maior número de jovens da prostituição, do tráfico de drogas, para a educação científica, torná-los pesquisadores. Fleury Johnson é cidadão do Togo. Ele veio para o Rio de Janeiro com o objetivo de estudar medicina. Se formou pela UFRJ graças a um convênio firmado entre países latino-americanos e africanos. Até aí tudo bem, né, Ernesto? Até aí estava ótimo. E ele escolheu o Brasil porque achava que aqui encontraria um ambiente mais diverso e plural. Mas não foi bem isso que ele encontrou por aqui. E esse foi um dos temas da entrevista que eu fiz com o Dr. Fleury Johnson. Vamos ver. Fleury realizou o seu sonho e se formou médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não se furtou a se envolver em assuntos da militância negra. Participa de vários eventos para defender a causa, tem um blog sobre turismo e cultura africana e faz parte do coletivo Negrex, formado por médicos e estudantes de medicina negros de todo o Brasil. Eu esperava um país onde não teria racismo, onde um país de democracia racial, que é a imagem que o Brasil passa para fora. Então, chegando aqui, eu vi que já no aeroporto em São Paulo, eu já me dei conta que não era só, falei, mas será que eu estou no Brasil mesmo? Porque no aeroporto eu só via pessoas brancas. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro também, um amigo meu, que é do Congo, me falou que por muitas coisas você é julgada por causa da cor da minha pele. Então, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que dentro da faculdade de medicina tinha poucos negros. Em muitos espaços nós encontrávamos pessoas negras que tinham uma separação. Que forma, então, você encontrou para enfrentar esse racismo que você não esperava encontrar aqui no Brasil, mas que estava muito presente? Dentro da faculdade de medicina, a gente começou a lutar contra as fraudes nas cotas, a militar a favor
da implementação do sistema de cota e também a favor da saúde da população negra. Antes da política de cota, era muito pouca gente, muito poucos negros que se formaram dentro da universidade. Além da gente poder mudar esse cenário, a gente pode colocar a partir dessa política negros nos patamares que não tinha, dentro dos espaços que não tinha. Inspirar outras crianças negras também a seguir o passo, porque a gente só faz o que a gente viu alguém que parece conosco fez. Então é muito importante também por causa disso. Então, agora que você terminou o curso de medicina, quais são os seus próximos passos, os planos, o que você imagina a partir de agora? Quero fazer mestrado e doutorado em saúde pública, porque meu sonho é poder levar uma saúde de qualidade e de graça para toda a população no Togo, porque no Togo a saúde é paga. Mesmo dentro do hospital público a pessoa tem que pagar. Então meu sonho é poder levar essa realidade pro meu país. E 51% da população brasileira é negra. E ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas é do currículo obrigatório e faz toda a diferença. Querendo ou não, todo mundo tem uma origem africana. Vem da raiz, é a raiz do nosso país. Então, a gente tem que saber. A gente não dá muita importância porque não é apresentado pra gente, mas se parar pra estudar, dar uma olhada ali, é uma cultura bonita, sabe? E que deve estar no nosso currículo, sim. A consciência negra tem que ser abordada em todas as escolas, todos têm que ter consciência disso. E isso traz mais informações para todos, tanto nas escolas particulares quanto públicas. Para mim, como pessoa negra, é muito importante, porque é bom você ter dentro da escola, você saber mais da sua cultura, mais de como surgiu isso. Como outra qualquer matéria, a cultura afro tem que ser dada nas escolas, nas universidades. É aquela relação, sabe, da gente lembrar o que aconteceu, como que foi para chegar até aqui, o porquê que existe realmente as cotas, o porquê que tem esse preconceito, como que aconteceu com os negros até chegar aqui. E a gente realmente ter essa noção do que ocorre e do que acontece. Tem que ser obrigatório, porque senão a gente não vai saber da nossa história. A história do negro está atrelada à história do Brasil. O Brasil foi construído pelos negros. É importante as pessoas terem esse conhecimento, sabe, conhecer a história do país, porque sem os negros, eu acho que o nosso país e o mundo em si também, a gente sabe disso, não seria nada, né? E assim chegamos ao fim da edição de hoje da Rede Escola, que destacou a literatura e a ciência produzida pelas mulheres negras do Brasil. E você pode ver ou rever a nossa revista no site tvescola.org.br e ficar atento à programação da TV. Isso mesmo, quem vive no Rio de Janeiro, Grande Rio ou Niterói, também pode ver a Rede Escola na Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Um beijo, até a próxima. Tchau.